Não. É outra volta. Depois eu mostro a fotinha. Você não pensou na mesma? Eu mostro a foto. E aí são essas Você falou um negócio de histórico. A minha preocupação aí como jornalista e registro é o seguinte: onde que está esse histórico? A gente tem que fazer o histórico, dar uma divulgação, porque senão fica difícil, a gente fica só na... Fiz uma reunião há 3, 6 meses, mas a gente não tem a memória daquela reunião. Eu acho que o que o Mauro está... Eu tenho sentido falta, ele começou a pontuar, né? A gente tem as histórias vivas e a gente tem dados lá. Mas um relato que fale dos princípios, das coisas que a gente já enfrentou e retomou, ele tem sido quase pedagógico para a gente otimizar as ações. Porque às vezes a gente inventa uma coisa nova, e já tem ali, eu tenho as pessoas que precisam ser vistas, não é questão de fazer propaganda de ninguém. Mas quem tem um saber precisa ser encontrado. O Zé Roberto estava lá no pioneiro do Estatuto da Criança e Adolescente. A gente precisa saber que frequenta para ser um interlocutor. E fortalecer isso sempre, né? A gente é uma rede que a gente já faz há anos aqui na prefeitura, ela está constituída, mas tem fragilidades, ela precisa ser conhecida para continuar sempre forte existindo. É a mesma coisa para a rede do idoso, né? A gente contar essa história. Acho que a gente vai ter que fazer isso, né? De fato, sentar e escrever uma história mesmo, né? Nós temos 3 redes antigas do Jabaquara, que é a rede social do Jabaquara, que era mediada pelo SENAC, e nós temos a rede CRIAT e a rede de proteção à pessoa idosa. São as redes mais antigas que nós temos. Nós tínhamos a TEIA, que foi fundada aqui no governo da Mar, quando nós éramos felizes e não sabíamos que tinha a coordenadoria da saúde, era Jabaquara. O pessoal só cuidava do Jabaquara. Não era uma coordenadoria para pegar um mundaréu de distrito, e a nossa briga na conferência foi para que fosse estabelecido cada prefeitura regional com a sua própria coordenadoria. Isso, né? E supervisão da saúde por distrito. Jabaquara tem uma só, a Penha tem uma só, Vila Mariana tem uma só. Nós colocamos isso na conferência. Agora só falta, se Deus quiser, vir alguém que queira implantar sobre isso. Perfeito. Então, olha, só finalizando então o exemplo da mini-rede. Então, o que a gente vai ter que se... E nós podemos aqui fortalecer, e acredito que fortalecendo a mini-rede ou teia, eu estava falando antes, você já está... Talvez, a gente falou mini-rede porque tem a rede criada a fazer a mini, mas talvez o nome melhor seja teia ampliada, né? Por exemplo, em Santo Amaro ainda existe a teia. De vez em quando eles me ligam me convidando para participar, né? Da rede lá em Santo Amaro, da teia, que era feito ali no piscinão, ali não sei onde está agora. Mas tinha lá um espaço que todo mês tinha a reunião da teia lá. Não, eu me preocupo, tenho preocupação. Não sei se ainda tem, porque não me convidaram mais para ir. Tem? Tem, né? E as unidades básicas não é mini-rede, é mini-telha. Isso. No Jardim 62 tem, todo mês. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas me convidam, mas como eu questiono muito, como eu discuto muito, como é que fala? Eu cobro ações, melhor não vir, né? Você sabe disso. Para de convidar. Mas eu até legal. Não participa mais. E só, eu acho uma pontuação interessante, né, Terezinha? Viu, Terezinha? Uma pontuação interessante que tem a ver com a Betinha, só lembrando, e aí tem a ver com o que o Mauro fala da história. Então, por que não surge isso hoje de mini-rede, que a gente está configurando as 2 últimas agora? Porque eu fui convidado pela Betinha para ir discutir algo que tinha a ver com TEIA, com PSE, no UPC,
E aí, ao discutir, eu vi escola junto, Smart junto, e a gente discutindo 8 crianças ali, apertado na sala. Eu falei, Betinha, a gente também tem o NPV agora. Se a gente ficar fazendo retrabalhos, vai fazer encontro de discutir PSE, encontro de discutir violência, vamos juntar essas coisas. E aí começamos a bolar as mini-redes, que tem as duas que já estão 1 ano e tanto funcionando. Mas nesse sentido, é por isso que talvez o nome melhor seja TEIA, talvez, porque ela parte dessa região. É TEIA, rede, né? Ramificando, né? Então, como a teia da uma aranha. Vai casando e se encontra, né? Então hoje, eu acho que para a história legal, a gente tem a rede criada e a rede de proteção ao idoso. Para um pouco juntando também profissionais que possam participar das duas, a gente tem um fórum técnico dos grupos de prevenção de violência. A gente discute algumas coisas técnicas lá, mas também é aberto de modo geral. E aí, no vamos ver, ali naquele cotidiano, que veio essa história da TEIA ampliada, essas mini-redes de prevenção de violência e cultura de paz. Então, atualmente, conversando com o próprio pessoal que participa das duas redes, né, as duas teias iniciais da gente, né, ela se reconfigurou. E também pela maneira como a gente está em algumas unidades, da direta principalmente, defasado de profissionais. Então a gente fez assim, a princípio tinha um desenho de umas 5 mini-redes, né? Mas a gente pensou em organizá-las agora em 3, né? Qual seria? A primeira mini-rede, então, que juntou CUPC e Canaã, que já geralmente a base das reuniões é no Cruz de Malta. Tá? A esta mini-rede agregamos... Tem no Cruz de Malta hoje? Deve estar chegando. Deve estar chegando. A outra mini-rede seria, justamente juntando, até por ter o mesmo NASF, Santa Catarina e Campestre. Mas, o que se pensou? A princípio, agregá-los, depois conversando com as pessoas, talvez para nós poderia até ocorrer. Campestre, Santa Catarina, CUPC e Canaã. Mas para a escola, ela vai se deslocar 2 vezes. Então, de repente, a gente pensou, junta as 4 unidades e as escolas